Na zona rural, as raposas e os marsupiais em relação pele ou mucosas, né? Dentro desse grupo de leishmaniose tegumentária, nós vamos ter 3 formas de apresentação. A leishmaniose tegumentar, que é conhecida como ferida braba, úlcera de Bauru, ou leste, né? Que é aquela lesão que vai provocar, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, que vai provocar aquelas feridas na pele, pode ser em qualquer local da pele, né? Deixando então aquela ferida que vai crescendo, que vai aumentando de tamanho com o tempo, né? Eu devo ter a imagem que eu vou procurando aqui. Então essa seria a forma chamada de leishmaniose cutânea, mas ela pode se apresentar ainda de 2 outras formas. A leishmaniose cutânea mucosa, né, que vai ter preferência principalmente por áreas de mucosa da boca e do nariz, né? Então, o parasita tem predileção por mucosa, causando a forma clínica conhecida como nariz de anta ou nariz de tapim. Vai destruir os tecidos de boca e nariz, palato, gengivas, né? E nós temos ainda a chamada forma difusa, que é uma forma que normalmente está relacionada à imunidade dos pacientes, né? E que vai formar nódulos do corpo, mas esses nódulos não se abscedem, não viram feridas. Então, esse é o grupo das leishmaniosas, né? Nós temos a doença de Chagas, que também é um protozoário, né? O barbeiro, os insetos conhecidos como barbeiros, vão transmitir, então, o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, não diretamente pelo hábito de sugar o sangue. Os barbeiros, quando eles vão sugar sangue, eles têm o hábito de defecar, porque o estômago deles se enche de sangue, comprime o intestino, e esses animais, então, defecam ali, próximo do ferimento. E as pessoas, ao coçarem o local do ferimento pela reação alérgica que a picada do inseto traz, introduzem no próprio local da picada do barbeiro, ou ainda em áreas de solução de continuidade da pele, alguma lesão que as pessoas possuem na pele, ou ainda em mucosas, como a mucosa do olho, o protozoário, que vai, a partir dali vai cair na corrente sanguínea, vai chegar até os órgãos sítios, né, que é o coração principalmente, e vai causar a doença que nós conhecemos como doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, que é uma outra zoonose, né? Então, essas têm uma relação também muito grande com protozoários. Por bactérias, nós vamos ter, por exemplo, a leptospirose. A leptospirose é uma bactéria, a leptospira, que é transmitida pela urina de ratos contaminados. No caso do rato e da leptospira, há uma espécie de associação múltipla, em que a leptospira consegue sobreviver nos rins do rato, né? Se multiplica nos rins do rato e é eliminada através da urina dos ratos. Esse é um grande exemplo de vetorção. O rato não sofre nada, né? A bactéria não causa nenhuma lesão ao rato, mas ela se utiliza dos rins do rato como local para se reproduzir e é eliminada, então, através da urina do rato. O rato passa a ser o disseminador da leptospira no ambiente. E como é que essa doença chega ao homem? Quando o homem tem contato com essa bactéria, né? E os casos mais clássicos são em alagamentos, enchentes, né? Os ratos geralmente vivem em esgotos. Quando há enchentes, essa água dos esgotos com a urina dos ratos reflui e as pessoas, ao andarem naquelas águas, terminam tendo contato e, por lesões na pele, micro lesões na pele, a bactéria consegue penetrar e vai causar a doença, que é uma doença grave, caracterizada por febre alta, lesões renais. Um dos sinais clínicos muito típicos da leptospirose é dor na panturrilha, né, que nós chamamos batata da perna. As pessoas sentem muita dor nessa região do corpo, né? Febre alta, lesões renais, né? Então, é uma doença muito importante dentro desse quadro que nós chamamos de zoonoses, né? Nós temos a criptococose, causada por fezes de pombos, de aves de uma maneira geral. São doenças que se caracterizam por quadros respiratórios, né? Vão atingir principalmente o pulmão, né? Então, nas cidades hoje, a criptococose é muito importante por conta da disseminação de pombos. Pombos passou a ser
um problema muito sério nas cidades. Essas espécies, elas se adaptaram, vivem em centros urbanos e terminam transmitindo por suas fezes o criptococcus, né, causando lesões graves nas pessoas. Então, hoje já se tem nas grandes cidades programas de controle, como se faz controle de mosquitos, por exemplo, para dengue, para leishmaniose, né? Existem os centros de zoonose, eles implantam programas de controle de mosquitos, por exemplo. Hoje se implanta programa de controle para pombos, porque o pombo pode ser disseminador de diversas zoonoses, né? Então, fala passaria, seriam essas. A gente tem, por exemplo, hantavirose. Hantavirose é uma zoonose rara, né? Tanto que quando se diagnostica em pessoas um caso de hantavirose, todas as medidas que são desencadeadas é como se a gente estivesse vivendo um processo de epidemia da doença, porque é uma doença grave e rara. E essa doença, eu mostrei para vocês, houveram surtos dessa doença em Paraná, em São Paulo, em Santa Catarina. Por quê? Porque as pessoas, ao entrarem nas regiões de mata, destroem o hábitat dos ratos, e os ratos chegam então até próximo das casas e transmitem o hantavírus, que é um vírus muito grave, né? O ebola, né? Vocês já ouviram falar no ebola? Há uns 4, 5 anos atrás, na África, essa doença ficava restrita a casos na África, mas o vírus, de alguma maneira, conseguiu mutar, e nessa última epidemia, ela quase se transforma numa pandemia, porque apareceram casos na Europa, nos Estados Unidos, por conta do ebola, que é um vírus que sobrevive entre morcegos, e as pessoas, ao ingerirem frutas, ou mesmo, como se diz lá na China, as pessoas comem morcegos, né? Eles lá têm esse hábito, podem transmitir essa doença para o homem. Então, esse surto que aconteceu na África, o último surto, na verdade foi uma epidemia, né? Quase se transforma numa pandemia. A doença conseguiu, de alguma maneira, romper a área africana e chegar em outros continentes. Então, é uma outra preocupação, que é um vírus que a gente conhece desde a década de 60, já se conhecia o ebola, né? Mas ele está, de alguma maneira, mudando, que é uma característica dos micro-organismos, é a mutação. Eles conseguem mudar, se adaptar, que é uma característica de todo ser vivo. Todo ser vivo quer se manter no ambiente, todo ser vivo quer se perpetuar no ambiente. Então, eles se adaptam ao processo, né? Muitos deles não se transmitem via aerógena, por exemplo, mas em determinadas circunstâncias, que é o caso do ebola, ele se adaptou e passa a passar de uma pessoa a outra a se transmitir por contato interpessoal. Então, esses seres, eles vão se adaptando e vivendo de acordo com essas características que vão aparecendo. Então, gente, eu não vou, o meu horário está quase estourado, me deram uma hora aí, eu não vou entrar em detalhes muito grandes. Desculpe, não vou ficar aqui falando de todas essas zoonoses. A gente teria que ter um tempo maior, um curso muito maior para falar em termos de zoonose, para a gente falar de cada uma dessas doenças. O certo é que eu preferi, ao invés de falar de cada uma delas, né, e aí a gente vai ter a oportunidade, se algum de vocês, que eu espero que sim, consigam chegar até a faculdade, a gente vai ter os momentos adequados, as disciplinas adequadas para entrar em cada uma dessas zoonoses, né, desde a morfologia do agente, seja vírus, seja bactéria, seja protozoário, seja albino, falar um pouco da morfologia desses agentes, falar das formas de transmissão, de infecção, falar da sintomatologia que esses agentes causam, tanto nos animais como no homem, né? Falar das formas de tratamento, das medidas de prevenção e, principalmente, falar da epidemiologia dessas doenças, né? Quais são os mecanismos que podem aumentar ou diminuir o aparecimento dessas doenças nas populações humanas e animais. Então, a gente vai ter esse momento. Hoje seria mais uma coisa geral, como eu disse para os meninos, eu iria falar
de uma maneira mais geral dessas principais zoonoses. Então, eu me coloco a partir de agora à disposição de vocês. Quem tiver alguma pergunta, eu fico aqui aguardando para tentar responder as perguntas de vocês. Tá bom, gente? Professor, houveram algumas perguntas durante o curso aqui no bate-papo, eu vou ler para o senhor. Não. A Letícia perguntou: o que fazer caso apareça um animal não legalizado na clínica? Devo denunciar e não tratar dele ou posso tratar mesmo assim? Bom, aí é onde pessoal, né? A gente sabe que, por lei, a gente não pode tratar de... Desculpa, tratar a gente pode, e deve, né? É para isso que a gente é formado em veterinária. Mas a legislação proíbe que a gente crie esses animais. Então, se chegar um animal desses na clínica, se for um animal de um criatório cadastrado, né, o veterinário pode atender porque é legalizado. Se for um animal ilegal, né, eu pessoalmente aconselho ao veterinário não atender, né, comunicar aos órgãos, dizer para a pessoa que não pode atender por conta da legislação, né? Por isso que eu estou dizendo que é uma atitude pessoal. Muitos atendem, mas está passando por cima da lei. O certo seria encaminhar esse animal, por exemplo, para o IBAMA ou para um zoológico, uma área que tenha que seja capacitado para tratar desse animal. Então, o IBAMA providenciaria, então, assistência veterinária. Se chegar trazido pelo IBAMA, aí é outra coisa, porque aí o IBAMA é que já está trazendo o animal e você pode atender normalmente. Mas se for um particular que chega com um animal, uma espécie chamada de animais silvestres, que está dentro daquele grupo, né, eu aconselho o profissional a não atender, né, desde que seja considerado animal irregular. Se for tudo legalizado, tudo bem. Mas aí é uma coisa pessoal, né? Eu estou passando para vocês o que é o correto. Embora tenha colegas que atendam, mas aí eu não vou entrar em detalhes nesses casos, ok? Tivemos outra pergunta da Ingrid, que ela perguntou o seguinte: qual o perigo de um animal silvestre solto Qual o perigo de um animal silvestre solto fora de seu habitat natural? Como no caso da cobra piton que foi solta por engano no DF. Conseguiu me ouvir, professor? Vou falar da parte ambiental. É um animal desse, como cobra, né? Que é um exemplo, ela coloca perigo porque é um animal que pode causar, né? Talvez uma criança, um outro animal possa ser capturado solto, né? Mas o grande problema, e até eu entendo a pergunta que você fez, os animais, eles não possuem predadores naturais no ambiente e eles, de alguma maneira, desequilibrar o ambiente. E voltando especificamente para esse tema de cobras, né? Nos da região de St. Louis, né? Aquela região onde passou aquele terremoto chamado de Katrina, né? Aquelas áreas, muitas pessoas tinham criatórios dessas cobras, né? Elas foram jogadas no ambiente. E hoje eles têm Professor, está cortando um pouco a sua voz. uma modificação do ambiente natural. Opa, pois não, tá Professor, está ouvindo? cortando um pouco a sua voz. Pois é, a sua também está chegando aqui picotada. Eu não estou sabendo o que é. Eu vou tentar melhorar aqui um pouco. Vamos ver se eu consigo aqui Tenta aumentar parar aqui de o som. compartilhar a tela para ver se melhora aí.
Pronto, está ouvindo agora? Pedro, melhorou? Melhorou, professor. Pronto, então vamos lá. Voltando à pergunta sobre o problema da cobra. Então, nos Estados Unidos, naquela região onde houve um grande desastre natural por aquele furacão, foi um furacão chamado Katrina, né? Muitas dessas cobras foram jogadas no ambiente pelo o vulcão não, desculpe, o terremoto. Terremoto não, gente. O furacão passou e desalojou essas cobras que eram criadas em locais, né, em criatórios, e essas cobras chegaram ao ambiente. E a partir daí essas cobras passaram a se reproduzir e hoje são uma ameaça ao meio ambiente, porque elas não têm predadores naturais, estão se disseminando rapidamente e predando os animais no ambiente, já que elas passaram a ser o topo da cadeia alimentar. Então, elas estão modificando o ambiente e hoje os Estados Unidos, nessa região da Flórida, eles passam, então, a ter um programa, pessoas caçam essas cobras para tentar diminuir o desastre natural que aconteceu. Voltando para esse caso do Brasil, essa cobra foi no Distrito Federal, alguém soltou essa cobra, não sei o que aconteceu, ela fugiu, o IBAMA capturou essa cobra, o pessoal do IBAMA, Polícia Florestal, não sei, e soltaram em outra área pensando que era uma jiboia, seria uma cobra do ambiente normal. Depois eles viram o erro e saíram, então, na captura dessa cobra, demoraram 2, 3 dias para eles localizarem, por sorte, localizaram essa cobra e recapturaram, né? Veja, essa cobra, a Piton, ela não é venenosa, ela mata por constricção, né? Mas tem gente, tem louco que cria. A gente viu há um tempo atrás aí pessoas que estavam criando najas, que são cobras venenosas que não são daqui. Nós não temos najas aqui no Brasil. É uma espécie importada. Então as pessoas de alguma maneira fazem contrabando desses animais e tem gente que cria essas cobras em cativeiro, né? É claro que ambientes científicos, como o Butantan, por exemplo, podem ter espécies, até espécies exóticas, porque eles precisam produzir veneno, né, para alguma emergência, para alguma situação, mas são criatórios especializados, com todo o cuidado possível. Não é uma pessoa criar cobras naja como a gente cria cachorro, como a gente cria outra espécie, galinhas em casa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esses animais representam perigo para a vida das pessoas e representam perigos mais graves, como desequilíbrios ambientais. Professor, tivemos outra pergunta da Letícia. Pois Ela não. perguntou o seguinte: mosquitos, como o pernilongo, podem transmitir doença de uma pessoa para outra através da picada? Bom, os mosquitos, né, os dípteros, são classificados como dípteros nematóceros, né? Entre os artrópodes, nós vamos ter a ordem díptera. Essa ordem é subdividida em 3 subordens. Díptera nematócera, que engloba o grupo chamado de mosquitos, Diptera ciclorrafa, que engloba o grupo das moscas, e Diptera tabanida, que envolve aqueles mosquitos, alguns chamam mosquitos, conhecidos como mutucas, né? São que sugam sangue, mas por último, não tem preparação de nenhuma doença pela que as moscas e os mosquitos. Os mosquitos, Diptera ciclorrafa, as moscas. As moscas têm um papel importante, algumas espécies, claro, pela transmissão dessa mosca doméstica, que é essa mosquinha de casa, ela tem uma importância muito na transmissão de doenças, né? Principalmente bacterioses, viroses em ambientes urbanos, porque as moscas têm uma relação direta com saneamento básico. Locais onde o lixo e saneamento básico é precário, a gente tem uma densidade muito alta. Onde limpeza, onde as áreas são limpas, tem uma quantidade menor de moscas, mas tem uma importância grande pela transmissão de determinados patógenos. Existem outras moscas que são importantes,
pela possibilidade, até mostrei os slides aqui, quando eu estava passando, possibilidade de causarem miíases, que são aquelas afecções que nós chamamos de bicheiras, né? Existem miíases cavitárias, miíases furunculares, aí nós vamos ter o berne, nós vamos ter a própria bicheira, como é chamada, que é a miíase de pele ou de cavidades, né? Onde a mosca coloca seus ovos ou suas larvas e elas vão destruir o tecido, tá? Bom, mas aí é o grupo das moscas. Dentro do grupo dos mosquitos, nós vamos ter 4 famílias importantes. A família Psychodidae, dentro desse grupo, são classificados os mosquitos conhecidos como flebótomos, aqui no Brasil, os flebotomíneos, que são importantes aqui pela transmissão das leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentárias, né? Nós temos a família Culicidae, que é uma família muito grande, assim como a Flebotomidae também é uma família grande, que tem várias gêneros, várias espécies, mas na família Culicidae nós vamos ter 2 subfamílias importantes. A Culicinae, onde nós vamos encontrar o principal gênero, o Anopheles, com várias espécies, Anopheles dalinga, Anopheles bellatus e outras espécies, que são importantes pela transmissão da malária, né? Ou ainda eles podem participar da transmissão da filariose, né? A Culicinae, que são os anofelinos. E na outra subfamília, na família Culicinae, são os culicídios, aí nós vamos ter o gênero Culex, o principal representante é o Culex quinquefaciatus, que é a muriçoca, né? Nós vamos ter o gênero Aedes, aí nós vamos ter Aedes aegyptus, Aedes albopictus, né? E outras espécies de Aedes que existem. Nós vamos ter o Aemagogo, que é o mosquito transmissor da febre amarela, principalmente da febre amarela silvestre, e outros gêneros de menor importância. Então, é uma família muito grande. E nós vamos ter mais 2 outras famílias. A família Simulidae, que são os simulídeos, conhecidos como mosquito pólvora, são muito comuns em áreas próximas de rios, de lagos, né? Aqueles mosquitos que atacam em bando. São incriminados da transmissão de algumas doenças, como, por exemplo, a oncocercose, que é uma doença que aqui no Brasil só ocorre na região da extrema do Brasil com a Venezuela, né? E nós temos uma 4ª família chamada Ceratopogonidae. São os mosquitos conhecidos como suvela, também são mosquitos de áreas rurais, né? São incriminados da possibilidade de transmissão de viroses, bacterioses, mas não são tão importantes dentro desse grupo, até porque atuam mais em zona silvestre, tem mais importância de transmitir doença para os animais. Então, dentro dessas 4 famílias, nós temos os mosquitos. O que a gente chama de pernilongo, né, foi a pergunta que ela fez, é um mosquito, né, que tem, daí esse nome tem as pernas longas, mas essa espécie ela não é incriminada de transmissão de doença, ela suga sangue, ela tem o hábito hematofágico de sugar sangue, mas cientificamente ainda não se tem a comprovação de que o pernilongo em si transmita doença, né? Coisa que o Aedes, coisa que o Culex, coisa que o Anopheles o fazem muito bem. A gente conhece a dengue, a gente conhece chikungunya, zika, malária, leishmaniose, né? Doenças transmitidas por essas espécies de mosquitos, né? Agora, se vocês me perguntarem, professor, isso é definitivo? Nada em ciência é definitivo, nada em biologia é definitivo. Como é que essas espécies, no caso o Culex, o Aedes, se adaptaram a transmitir esses vírus ou essas bactérias? Outro dia um aluno me fez uma pergunta, professor, é possível haver a transmissão da AIDS por mosquitos? Tecnicamente né? Se o mosquito se adaptar, né, desculpe, não é o mosquito, se o vírus da AIDS se adaptar, por exemplo, às condições estomacais do mosquito e conseguir viver e se reproduzir dentro do estômago, esse mosquito pode transmitir esse vírus para outra pessoa, né? Tecnicamente, hoje a gente não tem conhecimento, nunca vi nada falando que, não estou dizendo aqui que o mosquito transmite AIDS, gente, não é isso, eu estou dizendo que tecnicamente isso é possível, isso é um processo de adaptação, tudo na vida, né, na biologia, são processos adaptativos. Esses mosquitos se adaptaram a transmitir esses determinados patógenos, dengue, malária, leishmaniose, foi um processo de adaptação entre 2 espécies, o vírus ou o protozoário e o mosquito. Pode haver com o vírus da AIDS o mosquito? Pode.
Hoje não ocorre, mas para o futuro, quem pode dizer se não vai haver essa possibilidade, né? Então, o pernilongo em si, que foi a pergunta específica que ela fez, se ela está se referindo ao pernilongo, hoje não se tem doença conhecida transmitida por pernilongos, né? Mas existem parentes próximos dos pernilongos, cúrex, aedes, anófilis, flebótomos, que transmitem doenças importantes para o homem e para os animais. Pode haver adaptação? Pode, no futuro próximo pode haver esse processo. Eu sempre falo nesse processo de adaptação, quando eu falo de tenias cisticercomas, que seria outra zoonose que eu teria para falar para vocês, né? Devido ao tempo eu terminei pulando algumas. A tênia sólio, que é a tênia, né? Ambas as tênias, a tênia sólio e as tênias saginatas, têm como hospedeiro definitivo o homem. Como hospedeiro intermediário, a tênia sólio vai fazer o papel do porco, de hospedeiro intermediário, né? E a tênia saginata do boi, né? O homem se infecta com tenias quando ele come carnes de bois ou de porcos cruas ou mal cozidas contendo os citecos, que são as larvas da tênia, né? Então, essas tênias vão se fixar no intestino do homem, quando elas são ingeridas, os citecos são ingeridos na carne crua ou mal cozida, se fixam no intestino e criam novas tênias. Então, o homem teria tenias e os animais cisticercose. Só que a tênia sólio passou por um processo de adaptação e ela consegue fazer do homem o seu hospedeiro definitivo, que é o normal da doença, mas o homem também pode fazer o papel de hospedeiro intermediário, tanto que o homem pode ter cisticercose, que é conhecido popularmente como doença do porco, né, o verme do porco na cabeça do homem, como a população chama popularmente. A cisticercose é quando o homem faz o papel de hospedeiro intermediário da tênia sólio, que seria no porco. Então, quando o homem ingere ovos de tênia que ele próprio elimina ou que outra pessoa elimina, o processo que ocorre no porco vai acontecer no homem. Então, o homem ingere o ovo, o embrião vai eclodir no intestino do homem, vai passar pela parede do intestino, cair na corrente sanguínea e se depor nos tecidos do homem. Aí pode se depor subcutaneamente, na musculatura lisa, na musculatura cardíaca, aí os músculos mais comuns são o diafragma, a parede do coração, né, os músculos da mastigação aqui no homem, ou em tecidos nervosos, né? Desculpe, no olho também pode ter, é muito comum cisticercose ocular, ou ainda a forma mais grave da doença, que é conhecida como neurocisticercose. É quando o cisticerco se fixa no tecido nervoso, pode ser cérebro ou medula, né? Causando a chamada neurocisticercose, que é a forma mais grave da doença. Então, para que houvesse essa adaptação, existiu o quê? Tempo. O tempo é que fez com que a tênia sólio se adaptasse ao homem, que já é o seu hospedeiro definitivo, também fazendo dele o seu hospedeiro intermediário, ok? Então, tecnicamente, é possível, respondendo diretamente à pergunta, é possível, mas hoje não se tem conhecimento de que pernilongo transmita doença, tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta da aluna. Professor, tivemos outra pergunta do Hugo. Ele perguntou o seguinte: professor, é bom fazer um curso de auxiliar de veterinária antes de entrar em alguma faculdade? Bom, eu diria o seguinte: eu nunca fiz curso antes da faculdade, mas isso não impede. Todo curso, toda capacitação que a gente possa fazer, ela é benéfica, né? Estudar nunca faz mal, eu nunca vi dizer que alguém morresse de estudar, pelo contrário, né? Então, se a pessoa tem tempo e pode fazer esse curso, é bem-vindo, porque ele vai aprender técnico, o que é o curso de medicina, né? Vamos trazer para a medicina. O auxiliar de enfermagem, o que ele faz? Ele é capacitado em manipular, atender às necessidades básicas de um paciente idoso, acamado, né? Ele aprende as técnicas de aplicar injeções, por exemplo, injeções musculares, injeções intravenosas, né? A parte de limpeza de um paciente, né? De dar banho no paciente, tudo isso o auxiliar de enfermagem é treinado para fazer. Um auxiliar de veterinário, ele vai basicamente aprender a manipular com animais, a proceder
com animais, vamos dizer, está me faltando a palavra, mas domar um animal para um exame ou para um procedimento qualquer, auxiliar um profissional veterinário. Ele pode aprender ainda, porque é fácil aplicar injeções, né? Fazer tratamentos de feridas simples, né? Então, tudo isso é ensinado no curso de auxiliar de veterinário. Se a pessoa dispõe de tempo, né, e quer fazer, eu não desaconselho, eu acho que tudo é válido, mas não necessariamente seja obrigatório que a pessoa antes faça o curso de auxiliar para chegar até o curso de veterinário, né? Mas todo conhecimento é válido, eu não estou aqui dizendo que não é importante. Se a pessoa tem tempo e disposição, pode fazer sim. Professor, tem a última pergunta aqui da Letícia, que ela perguntou: em uma clínica veterinária, há informações que devo manter em sigilo? Se sim, há algum exemplo? Sim, olha, o profissional médico, o profissional veterinário, ele é igual a um padre. Tem determinadas informações que você não pode disseminar, né? O proprietário chega e pede sigilo, aquilo deve ser mantido em sigilo. Vocês sabem, por exemplo, um prontuário médico, né? Quando uma pessoa entra num hospital, é aberto um prontuário. Quando ela vai fazer uma consulta, é aberto um prontuário. O veterinário também tem essa prática. A gente tem, muitos não fazem, mas é essencial que a gente trabalhe dentro da técnica. Todo animal que a gente vai atender, hoje nas clínicas, nos hospitais, isso é rotina. Mas muitos profissionais autônomos, eles não trabalham com prontuários, né? Então, o que é um prontuário? É o histórico, é a vida daquele animal, pelo menos naquele momento que você está atendendo aquele animal. Então, você registra os dados, as características físicas do animal, pelagem, peso, sexo, né? As informações básicas. Quando você vai fazer uma consulta, o médico pergunta seu nome, coloca lá o sexo, né, sua altura, seu peso, né, sua filiação, todos os dados sociodemográficos, o médico vai anotar. Do mesmo jeito, os dados do animal devem ficar anotados. A partir daí, você vai anotar a parte clínica, assim, assado, com febre, vomitou, diarreia, você vai anotando esses dados. Depois você vai solicitar exames, os resultados dos exames devem ficar no prontuário anotados, né? A medicação que você vai escrever deve ser anotada no prontuário animal, né? Até a cura ou o óbito desse animal deve ser registrado. Porque quando esse animal volta uma outra vez, você já tem o histórico desse animal, puxa lá o prontuário, já tem. Ah, esse animal já esteve aqui, já apresentou isso, aquilo. Né? Isso é rotina, até para informações epidemiológicas, o prontuário do paciente, ele é fundamental para que a gente possa fazer análises epidemiológicas, tá? Que doença o animal teve, você vai registrar tudo no prontuário. Bom, voltando para a pergunta específica. Os dados são sigilosos? Sim. E eu vou dar um exemplo. Né? No Brasil existe fraude em todo o setor. Não tem um setor do Brasil, é o país das fraudes. Né? Então, a pessoa pode ter um animal muito valioso, um cavalo, por exemplo. Hoje, cavalos custam fortunas, esses cavalos de vaquejada, cavalos de asa, etc. Então, a pessoa, geralmente, esses animais possuem seguro. Né? Então, a pessoa pode muito bem fazer uma fraude, dizer que o animal morreu. Então, ele leva o animal com características de pelagem parecida, o animal doente, e o médico veterinário atestar que aquele animal veio a óbito. Né? Então, ele pode usar, por exemplo, aquele laudo falso para receber o seguro de um animal que não morreu. Estou dando um exemplo disso. Ou pode informações e o preço do animal. Se o animal é levado com uma opção de artigo, por exemplo, né? Da região
reprodutor tem um órgão químico, a inflamação do testículo. Então, o valor financeiro desse animal vai cair. Porque você fala, essas informações podem, ao deixar de ser a vida do proprietário ou desse animal. Não. Mais alguma pergunta, Pedro? Cortou um pouco agora no final, quando o senhor falou. Bom, então A deixa eu só Letícia falou que perguntar. não conseguiu entender um pouco porque falhou. Eu não sei o que está acontecendo, que o som está cortando, mas vamos lá, Letícia, vou terminar. Então, eu não sei até que ponto você me escutou, mas eu estava dizendo que os dados do PIN, eles são sigilosos. O prontuário pertence ao animal, então ele fica guardado. Eu trabalho muito com orientação de trabalhos, né, de TCC dos alunos da medicina, da enfermagem, então eles vão buscar. Professor, travou agora. Não está saindo mais nada aqui de voz. Professor, travou. Não está mais saindo nem sua voz, nem o vídeo. Que é o comitê de pesquisa, ele exige que para você, se for nos hospitais, Professor, se o senhor puder parar de fazer a apresentação, de compartilhar a apresentação, talvez melhore um pouco. Compartilhei, não tem mais não. Tem mais com tela de. Tá me ouvindo? Tá travando. Espera aí. Pedro, eu estou aqui na tela, não estou mais com a tela. Os alunos conseguiram me ver e ouvir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e abrir de novo. Peço para aguardar bem aí que eu vou fechar a tela e vou voltar de novo o link. Tá ok. Você está ouvindo? Vou fechar aqui e sair, tá? Tá bom.
O professor está reconectando aqui na apresentação, tá? É que eu queria. Porque não tá aparecendo no chat aqui no meu celular, que eu tô usando o celular. Aí, se eu saísse, eu poderia contactar de novo pra poder aparecer. Não te entendi, Irlane. É que eu tô usando o aplicativo no meu celular, aí não tá aparecendo a opção de chat aqui. Aí eu ia sair para reconectar de novo, aí para poder aparecer o chat. No caso, você queria fazer alguma pergunta? Caso você queira, você pode perguntar por aqui mesmo. A gente só aguarda o professor entrar e tu pode perguntar, caso queira, tá? Não é porque em relação da frequência, tipo, não sei se já enviaram, porque realmente não tá aparecendo aqui para mim. Ah, entendi. Tu pode fazer isso, então. Tenta sair e entrar novamente que eu envio aqui a frequência no chat para tu receber. Tá bom, obrigada, vou tentar aqui. Oi, gente, voltei. Estão me ouvindo? Sim, professor, tá bem melhor. Eu acho que foi alguma coisa aqui na internet, aqui em casa, que... Bom, então vamos voltar à pergunta, né? Me perguntaram se os dados são sigilosos, né? Eu disse, vou explicar tudo de novo, não sei onde cortou. Então, para o aluno que fez a pergunta, os dados são sigilosos, sim, né? A gente deve guardar sigilosamente as informações dos animais que a gente atende. Nos hospitais, nas clínicas, existem as clínicas passam a ser chamadas fiéis depositários das informações dos animais. É do mesmo jeito no hospital humano. Eu trabalho muito orientando alunos na área da medicina, da enfermagem, em TCCs, em trabalhos científicos. Para a gente ter acesso a esses dados, nós devemos pedir permissão ao hospital. Nós não podemos chegar lá e entrar na sala dos prontuários e manipular esses prontuários. Nós temos que pedir permissão, é o chamado TCUD, Termo de Consentimento de Utilização dos Dados. Se eu vou trabalhar com pessoas, eu vou usar o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Isso está no CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, né? Para mim ter acesso aos dados dos animais, eu também preciso pedir permissão aos hospitais, aos clínicos, aos veterinários, né? E preencher o prontuário dos animais, isso deve ser prática diária de qualquer técnico. Nós devemos registrar todo o procedimento que a gente faz com os animais no prontuário dos animais. Muitos colegas autônomos não fazem, não trabalham com prontuário, mas essa é uma prática errada. A gente deve fazer um prontuário para cada vez que a gente atende um animal, tem que ter a renovação daquela consulta, daquele procedimento cirúrgico que a gente fez no animal, né? Então, o prontuário passa a ser um histórico da vida daqueles animais. Então, a gente tem que ter essas informações. E essas informações são sigilosas. Eu não sei se vocês entenderam o exemplo que eu dei dois exemplos. O primeiro, no Brasil, tudo é fraudulento, né? Tudo se deriva para fraude. Você pode chegar com um animal na clínica, um animal que vale milhões, né? Com outro animal com a pelagem parecida e propor ao veterinário dizer que esse animal morreu, veio a óbito para receber o seguro. Então você tem um outro animal que morre, né? Ou que teria morrido no local daquele, né? Então essas informações elas são sigilosas, né? Você não vai entrar nisso porque é até caso de polícia, né? Ou então vou dar um outro exemplo.
Suponho que um animal, um reprodutor, que vale uma fortuna, esses animais bovinos, né, e outras espécies, tem animais que valem fortuna por serem grandes reprodutores. Então, esses animais, esse animal sofre, por exemplo, uma orquite, uma inflamação do testículo. É procurado um hospital, uma clínica, para fazer o tratamento. E aí, o médico veterinário divulga que aquele animal tem uma orquite. Isso iria evidentemente, diminuir o preço daquele animal, porque qual é a função daquele animal? Produzir espermatozoides, que é um grande reprodutor. Hoje a venda de espermatozoide da reprodução assistida é muito grande. O animal com orquite, ele perderia valor financeiro por conta disso. Então, essas informações são sigilosas, a gente não deve divulgar nenhuma informação, né? Só serve para o clínico, para a equipe que vai tratar o animal. Fora disso, ninguém deve ter conhecimento desses procedimentos que a gente teve com os animais. Ok? Mais alguma pergunta, Pedro? Não tivemos mais pergunta, professor. Bom, então eu espero ter podido contribuir com vocês. Pelo que eu sei, vocês são estudantes que pretendem, estão vendo aí uma orientação para um curso superior. Se vocês se decidirem pela veterinária, eu parabenizo a vocês, espero que vocês consigam êxito, né? E quem sabe a gente possa se encontrar aí no curso, nas disciplinas, eu ministrando uma disciplina para vocês. Então, me coloco aqui à disposição, vocês podem ver aí, com o próprio Pedro, ele pode passar para vocês o meu e-mail, vou passar para ele, e ele divulga aí para vocês. Quem tiver uma outra pergunta, uma outra dúvida, depois pode entrar em contato com Certo, professor. Obrigado por sua presença aqui no mini curso. Eu quero agradecer a presença de todos também que participaram. Eu mandei aqui no bate-papo o link